Irmãos, eu estou com um desejo muito grande de a gente ler muito a Bíblia hoje. Existe uma coisa que faz todos nós vacilar, é a embriaguez espiritual. Não é embriaguez de bebida, não, é a embriaguez espiritual. Nós vamos para Apocalipse. E essa embriaguez, às vezes ele está embriagado com os problemas, está embriagado com a abundância. Apocalipse 5, né? Às vezes ele está embriagado com a pouca fé, com as dúvidas, com os cuidados dessa vida. E a gente vai só cegando. Essa embriaguez, ela é uma cegueira espiritual que nos faz ficar a desejar na presença de Deus. É um comodismo, é uma preguiça que nos faz ficar em débito, né? E não tem nada mais forte, especialmente agora que nós já estamos vendo tudo se cumprindo aí. O mundo está em convulsão, sim ou não? O mundo está em convulsão, o mundo está em aperto, em angústia, né? E nada melhor nesse momento que o mundo está muito louco do que a gente lembrar o que é que está para vir sobre este mundo. E vai vir, porque a palavra de Deus não falha. O que Deus falou que iria acontecer, vai acontecer. Ou então Deus não é Deus, ou então Deus mentiu, ou então Deus falhou, e Deus não falha. Deus é Deus. E tudo que Deus falou que iria acontecer, pandemias, pestes, pragas, já está acontecendo. Por que Deus falou que ia acontecer? Porque é os modos que o inimigo opera. As pandemias são criadas pelos homens, os malignos da terra, os poderosos da terra. E nós vamos falar sobre Apocalipse, porque o que está acontecendo já começou. E nós vamos ver quão profundo e terrível e grave é o que está em Apocalipse e que já começou a acontecer na face da terra. Então nós vamos começar Apocalipse capítulo 5, e vamos lendo aí, aleluias, talvez a princípio só lendo, para a gente ter um leque bem grande do em que intensidade, com que grau que o mal vai vir sobre a terra. Porque Deus, ele permite o mal sobre a terra, mas quando os homens fazem o mal sobre a terra, aí eu sempre falo, para mim é um exemplo maravilhoso para se explicar a balança da justiça e a balança de um lado está a injustiça, do outro lado está a justiça. Deus é sempre soberano, Deus é sempre todo poderoso, mas Deus, Ele não está usando a sua soberania para refrear o mal do mundo. Fica bem ligado, porque eu estou falando de coisas espirituais para pessoas espirituais. Deus, ele está usando a balança. Deus está olhando para a balança. O mal que há de vir sobre a terra, que foi profetizado, ele vai acontecer por permissão. Não porque o mal fica mais forte do que o bem, que é o próprio Deus, e vem e domina, e depois Deus toma o poder de volta e domina de novo. Não, é uma questão de permissão. E foi permitido ao anticristo domínio, olha só, sobre todas as tribos, línguas, povos e nações, e todos adoraram a besta. Dá um glória aí. Não por causa dessa palavra que eu falei, mas porque Deus tem que ser glorificado. Todos adoraram a besta, o dragão, chamado de antiga serpente e também chamado de Satanás. Eu estou citando o que está na Bíblia.
todos adoraram, foi permitido ao maligno, por causa da injustiça da humanidade, como permissão de Deus fazer justiça sobre os homens, de Deus cobrar os caminhos das nações, as maldades da humanidade, porque de Deus não se zomba, de Deus não se vitupera, não se zomba. Então Deus, Ele clama de dia e de noite: convertam-se, façam bem, acode o pobre, ajude a viúva, ajude o órfão, façam justiça, orem contra o mal, jejuem. Especialmente Deus clama assim para a sua noiva, para a sua igreja. E nós, irmãos, sempre a desejar, lógico, sempre um pouco faltos, mas Deus compreende, porque nós somos carne, nós somos humanos, nós somos pecadores, nós somos pequenos. Ele que é grande, Ele que vai nos salvar, não é nós que vai nos salvar. Então o Senhor clama. E, irmãos, existe um plano mundial das antigas, antes de Jesus nascer. Irmãos, na época de Moisés, já existia um complô, um plano mundial para a dominação do mal sobre o mundo, sobre a terra. Já existia um plano bolado cientificamente na ciência negra e meticulosamente, minuciosamente, como dominar a terra, como enganar o homem, porque a Deus ninguém engana, mas os homens dormem, se deixam enganar, ficam desapercebidos, comem, bebem, dão-se em casamento, faz-se festa, trabalha, constrói, olha para o próprio umbigo, para a sua própria empresa, para os seus próprios negócios, e não está nem aí para o bem, para Deus, para a humanidade, para se preocupar, para defender os seus próprios direitos, para defender suas liberdades. O homem não está nem aí. O homem é tendencioso à carnalidade. O homem é tendencioso para o pecado e para o mal e para a queda. Adão caiu e nos derrubou. Então, irmãos, cada um cuida do próprio umbigo. E é por isso que Satanás bolou um plano. E baseado nas maneiras que Satanás trabalha, no início Deus usou os profetas: vai ser assim e assim e assim. Não porque Deus queria que seja assim, um apocalipse terrível como será. Não, mas porque Deus sabia que o inimigo ia trabalhar desse jeito, ia conseguir transformar a mentalidade da humanidade e iria os enganar totalmente. E no final essa humanidade ia aceitar, ia aderir para esse complô de Satanás e dos malignos da terra, ia aderir, e Deus então vai derramar justiça sobre a terra. É por isso que Deus permite o mal e o apocalipse, porque determinada está, isso está em, acho que é Isaías capítulo 10, determinada está uma grande e terrível destruição. Presta atenção, fica ligado aí, porque Deus vai falar hoje. Sobre toda a terra, determinada está uma grande e terrível destruição sobre os quatro cantos da terra, transbordando de justiça, que o Senhor Deus dos exércitos executará sobre toda a terra. Transbordando de justiça. Então, irmãos, o mal que há de vir é bolado profundamente por aquele que a Bíblia diz que era profundamente sábio. Era Lúcifer, significa anjo de luz, não é isso, Maru? Acho que é. Anjo de luz. Luce significa luz. E fé significa outra coisa que eu esqueci. Mas era algo bom. Era algo bom. E ele virou Satanás e diabo, demônio. Então esse Lúcifer, ele sabia quase todos os segredos de Deus. Ele era um querubim sábio. Todos os mistérios de Deus tu sabias. E tu estavas no meio das pedras afogueadas e não se queimava. No meio do paraíso de Deus, andando dentro do fogo e não te queimavas.
e todos os segredos, nada te era oculto, e formoso eras e perfeito eras, até que houve pecado em ti. Assim era Lúcifer. É um anjo, é o príncipe das trevas hoje em dia, né? Mas era Lúcifer. E ele era muito sábio. E nessa sabedoria dele, que não foi tirada dele, é que ele está tomando o reino na terra. Por isso que a Bíblia diz: o mundo jaz. Jaz quer dizer está com o maligno. Jaz no maligno. Então, irmãos, esse mundo não deve ser amado. Sim, as coisas boas sim, mas não amar o mundo assim como algo bom, que o mundo jaz no maligno. E assim é, a balança, eu acredito que a balança já está assim, ó, como dois seres da mesma força se boxeando. Por isso que nós estamos já sofrendo, leva um golpe e dá outro golpe. Leva um golpe e dá outro golpe. Isso, irmãos, é a vivência da sociedade. Isso, irmãos, é o que está acontecendo na política. Irmãos, através da política, eles nos escravizam. Irmãos, através da política, eles aprovam leis para matar todos os cristãos, como foi na época do rei Assuero. Como foi em tantas épocas que aprovaram leis e os cristãos passaram apertos, né? Como foi na época de Hitler. Hitler decretava e mataram 6 milhões de judeus. A política é algo muito importante para a humanidade, mas o povo não sabe votar. Continua votando em abortista, continua votando em corrupto, porque eles estão instituindo, transformando todas as instituições, explicando melhor, em corrupção, instituindo a corrupção institucionalizada, para que as instituições que deviam ser justas, democráticas e do bem, e defender o que é bom, o que é puro, o que é justo, o que é bom para todos, unindo, para que essas instituições aprovem leis anticristãs, leis escravagistas, leis que tiram os direitos civis, que tiram os direitos da sociedade, que persegue a sociedade. E assim é que o mal está vindo sobre toda a terra. E aí eles aprovam a injustiça, eles aprovam o crime, eles soltam a bandidagem, eles estão soltando em massa. E isso é a balança, isso é a guerra espiritual. O bem contra o mal é o que está acontecendo na terra. Então, irmãos, com essa pré-explicação, esse preâmbulo, vamos ler Apocalipse capítulo 5. Diz assim, ó. Já captaram aí, né? Amém. O livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-los. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quão digno é o Senhor, né? Morreu, desceu à terra, pagou todo o preço, ressuscitou e subiu de volta aos olhos de 500 pessoas. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora. O livro estava escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos, trancado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E ninguém no céu nem na terra. Isso é o que João viu, o apóstolo João viu em visão e espírito com Deus. E ninguém no céu nem na terra, nem debaixo da terra. A Bíblia diz que o inferno fica debaixo da terra e que os céus ficam para cima, o oposto. A Bíblia diz: os céus ficam para cima, para que seja o oposto do inferno, que fique para baixo, para que se olhe para cima. Vamos lá. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Debaixo da terra é debaixo do chão.
Vocês devem saber que debaixo do chão há cavernas, debaixo do chão há abismos, e debaixo do chão também há o mar. Pode-se dizer também que é debaixo do chão. E também debaixo do chão há o próprio inferno, o abismo. Podia abrir o livro, ninguém, nem no céu nem na terra, nem olhar para aquele livro. Ninguém podia nem olhar, de tão santo e digno era aquele livro. E eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões, ninguém era digno, irmão, nem de olhar. E disse-me um dos anciões, não chores. Ele estava chorando muito. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, ele venceu na cruz, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como que havendo sido morto, e que tinha 7 pontas e 7 olhos. Esses 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus, diz a Bíblia. E que são os 7 Espíritos de Deus, não falei? Olha aí. E que, de Deus, enviados a toda a terra. Os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra é mão direita, tá? Do que estava sentado no trono, que é o Deus Pai. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incensos, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno ou seja, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Irmãos, ninguém, nem nos céus, ninguém, nem na terra, nem em lugar nenhum, era digno de abrir, nem de olhar para o livro, nem de ler. Só quem que era digno? Jesus. Olha que tremendo. Aí diz assim: digno és de abrir o livro e os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e línguas, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Irmãos, milhões de milhões. Quem entendeu o que é milhões de milhões? A gente pode dizer milhares de pessoas, ou milhares de dezenas, milhares de mil, milhares de milhões. E aqui é milhões de milhões de anjos. É muitos anjos, irmãos, que tem nos céus. Porque uma terça parte foi expulsada do céu, mas ficou 2 terças partes no céu. E com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra e glória, e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar,
em todas as coisas que neles há dizer. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honras e glórias e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. A abertura dos primeiros selos. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vem. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Eu já ouvi dizer que esse cavalo branco é o anticristo. Eu, na verdade, estou na observação ainda. Vamos lá. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. Será que não já está acontecendo? A terra tem alguma paz, por acaso? Ainda tem. Porque o negócio vai ficar totalmente louco aqui, sem paz. Mas podemos dizer que essa pode ser a primeira cumprimento disso aqui, né? Vamos lá. E foi-lhe dada uma grande espada. Vai ser muito edificativo nós ler aqui uns 4 capítulos, tá bom, igreja? Quando eu terminar, nós vamos falar mais esquadrinhados. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis o cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. É interessante, eu falei da balança, né? E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Já ouvi ensinamentos que explicam que isso aqui está significando a caristia que nós estamos enfrentando. E diz assim: e não danifiqueis o vinho. E havendo aberto o 4 selo, ouvi uma voz do 4º animal que dizia: vem e vê. Eles diziam como trovão: vem. Pareceu? A minha voz pareceu? Mas pelo menos dá uma pequena ideia, né? Porque a gente esquece que ele está falando igual um trovão. A gente esquece. Né, pai? Aleluia. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Sai para lá, anemia. E o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Olha, irmãos, eu não tenho total certeza, mas dá a entender que os que forem mortos por esse cavalo não são salvos. É isso que você entende também, irmão? Entendeu? O inferno os acompanhará. É a foice da morte, né? Vamos lá. E os justos não verão a morte, né, irmãos? Os justificados. Aleluia. É por isso, irmão, que nós temos que ser totalmente entregues ao Senhor. Propósito firme. Como é que diz? Aliança fiel, para nunca mais voltar atrás, né? E fazer para o Senhor. Está pronto, está, sabe? Justifica muito nós, irmãos. A balança da justificação, ela pesa muito no trabalhar para o Senhor e nas boas obras para com os pobres. Que o Senhor nos ajude a cumpri-las.
Não é isso que vai nos salvar, é a graça de Cristo, mas Cristo olha para isso, entendeu? Porque, como diz assim, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Eu li isso ontem, para sempre. Isso está no capítulo 9 de 2 Coríntios. Onde eu estava, irmã? Versículo. 8. Ok. Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar. Está vendo, irmãos? É permissão. A quarta parte da terra, com espada e com fome. Irmãos, vocês estão vendo, eles estão quebrando de propósito a economia, tá? A fome está na porta. Igreja, presta atenção. Presta atenção aqui. Presta atenção, porque nós temos que entender o que está sendo lido. Olha, foi-lhe dado uma espada, e com fome e com peste. Está aí. Mataste a quarta parte, e com as feras da terra. É um tal de preservar a natureza, que tem leão matando gente demais. Não sei se vocês acompanham. Enfim, irmãos, é assim que funciona. Como que vai vir a fome? Mas vai vir uma fome tão doida aí, vai vir uma depressão econômica mundial aí, tão louca, mas Deus está conosco, não temos. Que vai matar muita gente de fome e dessas coisas aqui, pestes, pragas, né? E as feras do campo. Olha, irmãos, quando eu leio aqui, traz as meditações, tá? O que é a quarta parte? É dividir, presta atenção, porque quando se fala de frações, poucas pessoas entendem. Divide a terra em 4 partes. Está permitido matar uma dessas 4. Está permitido. Vamos lá. E havendo aberto o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas. Irmãos, porque a partir de agora vai ser permitido sim a dizimação da terra. Vai ser permitido. Quem morrer com Deus está na bênção. Deus vai guardar os dele. Vai ser permitido, irmão, mortes. Vai ser permitido, irmãos, até um talo. Até que o Senhor diga chega. E ele dá um basta. Porque senão nenhuma carne salvaria. É isso. E havendo aberto o 5º selo, ouvi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho de Jesus Cristo. E clamavam com grande voz, dizendo: olha, igreja, o que eles clamavam. Porque nós sabemos que o justo deve orar pelos inimigos, né? Mas aqui essas almas estavam clamando, era diferente, Elas diziam: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue? São almas que foram assassinadas por causa do nome de Jesus. Dos que habitam sobre a terra. Veja bem que a cobrança é sobre os que habitam na terra. Porque todos pagam de alguma forma. Todos sofrem alguma consequência, pequena ou grande. E cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem, que esperassem, descansassem um pouco ainda, até que também se completassem o número de seus conservos ou irmãos, e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, eis que houve um grande tremor na terra, e o sol tornou-se negro. Acredito que isso aqui não cumpriu ainda. Acredito que não cumpriu isso aqui ainda.
e como um saco de silício, preto como um saco de silício. E a lua, já aconteceu isso aí, mas vamos ver mais sinais que aconteceram junto para ver se foi o que aconteceu. E a lua tornou-se como sangue. Isso aí já aconteceu, né? E as estrelas dos céus caíram sobre a terra. Então as estrelas não aconteceu ainda. Como quando a figueira lança de si figos verdes, abalados por um vento fortíssimo. Veja, os figos verdes são difíceis de cair, mas o vento é tão forte que os lançar é atiçá-los, como, né? Dessa forma as estrelas serão atiçadas do céu sobre a terra. E são muitas estrelas que caíram dos céus. Eu acredito que isso aqui já é na grande mesmo tribulação, depois que a igreja subir. Essa aqui das estrelas. E o céu, olha aqui, talvez seja uma das pragas finais, porque nesse momento diz: o céu retirou-se como um livro que se enrola, como uma página que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. A Bíblia diz que os montes serão aplainados. Igreja, vocês já pensaram, viu um balanço tão grande, a terra cambaleando igual um bêbado, como diz a Bíblia, a ponto de todos os montes se aplanar e todas as cidades das nações caírem, como diz a Bíblia? Essas serão as pragas finais sobre a terra. E os reis da terra, que hoje em dia são terrivelmente duros, não temem a Deus, e os grandes e os ricos e os tribunos, e os poderosos e os cobradores de impostos, né? E os escribas, e todo servo e todo livre também se esconderam nas cavernas e nas rochas das penhas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí, ou seja, caí sobre nós, diziam, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Vai começar a ficar claro, igreja, que Deus Todo-Poderoso e Jesus existe, na hora que o arrebatamento acontecer. Para o mundão, vai começar a ficar claro ali. E quando eles tiverem dominado a terra, que Deus vai permitir, aí Deus começa a descer a mão sobre a terra. Pragas, fogo, punições, mortes em massa. Aí eles começam a desconfiar que eles estavam loucos, cegos. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem o poderá subsistir? Irmãos, o arrebatamento não é o dia do Senhor, não é a vinda do Senhor. O dia do Senhor e a vinda do Senhor, porque Ele veio a primeira vez e vai vir uma última. É a vinda final para matar os ímpios, para fazer justiça na terra, julgar todas as nações e condenar dentre elas os ímpios. Deus não vai condenar todos. Esse é o grande e terrível dia do Senhor, que o Senhor matará tantos sobre a face da terra com a sua espada, Ele mesmo, derramando sangue, que ficará a terra repleta de mortos e não haverá quem sepute, e as feras dos campos os comerão, e será um mau cheiro, diz a Bíblia lá em Isaías, sobre a face de toda a terra. Um dia terrível, um dia de profundas trevas, um dia de densas trevas. Esse é o dia do Senhor, essa é a vinda do Senhor. Mas para aqueles que são dele, antes de Deus começar a matar, haverá a colheita final dos rabiscos de Deus, dos restantes que escaparem da marca da besta e de se entregarem para o sistema. Glória a Deus.
são das 12 tribos de Israel durante a grande tribulação. A abertura dos selos. Vamos ler a abertura dos selos, capítulo 8. A abertura dos 7 selos. Os 7 anjos com as 7 trombetas. E as 4 primeiras trombetas. E havendo aberto o 7º selo, havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi 7 anjos que estavam diante de Deus. E foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. A fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e que foi queimada na sua terça parte. Divide a terra em 3 partes, e uma dessas 3 partes é queimada. E a terça parte das árvores também foi queimada, e toda a árvore verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um monte, um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Hoje em dia ouve-se muito falar do asteroide que está para cair, né? E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Divide o mar em 3 partes e morre quase metade, né? E perdeu a terça parte das naus. Naus, é navios? São, né? Barcos e navios. Vamos lá. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo em fogo, né? Como uma tocha, e caiu sobre a terra. Parte dos... Irmãos, é importante ressaltar que isso aqui tem que cumprir, né? Isso aqui não vai ser anulado por misericórdia, por graça. Isso aqui vai cumprir. É preciso. E parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. Absinto significa amargo. E terça parte da água tornou-se em absinto, em amargo. E muitos homens morreram das águas porque se tornou amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol. Como que alguém pode ir lá e ferir o sol, que é tão poderoso, hein? Deus, né? O anjo do Senhor. Divide o sol de novo em 3 partes e uma parte é prejudicada. Aí a terra já começa a se congelar, né? Vamos lá. O sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escureça e a terça parte do dia não brilhe. E semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das últimas vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de tocar ainda as suas trombetas. Aleluia. Vamos ler o último capítulo. Irmão, para nós aqui que tem 20 anos de crente,
Nós estamos lendo aqui lugar comum, caminho de casa. Embora que a palavra de Deus não pode ser chamada assim, nunca. Mas estou falando de nós. Mas quem está ouvindo isso aqui pela primeira vez, como diz a Bíblia, né? Quem tem ouvidos, ouça. Se alguém tem ouvido para ouvir, que ouça. Esse temor, aqui está, é a razão da fé dos santos. É a razão para tanto sofrimento. É a razão da perseverança dos santos. É a razão dos santos não voltarem para trás. Os santos somos nós, a igreja. Aqui na terra, nós somos os santos. Para Deus, nós somos os santos. Para os céus, nós somos os santos. Não tem nada de os crentes. Não tem nada não, é os santos. E sem santificação, ninguém verá Deus. Né? E o contrário de santo é profano. O contrário de santo é impuro, é sujo e profano. Nós somos os santos. Vamos ler a quinta trombeta. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e vi a estrela que caiu do céu. Eu já li, irmão. Foi lhe dada a chave do poço do abismo. Não li não, vamos lá. E o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que caiu do céu na terra, e foi lhe dada a chave. Essa chave é poder, é direção do poço do abismo, autoridade para abrir o poço do abismo, que é onde tem muitos demônios presos. Aí, a chave do poço do abismo. E abriu-se o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram sobre a terra gafanhotos. Irmão, demônios, tá? De uma maneira simples de falar. Porque a descrição desses gafanhotos são monstruosas e grandes. São demônios debaixo da terra. E isso aqui não é simbólico, como todo mundo se transforma Apocalipse em simbologia. Isso aqui é literal, porque a estrela cairá, abrirá o poço do abismo e eles subirão. Está muito claro. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas sobre somente os homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido, não que os mataste. Agora vocês vão aprender aqui qual o período que não vai haver morte na terra. Porque tem gente que pensa que é na grande tribulação toda. Não é. A grande tribulação, ela é a parte final da tribulação, e ela significa 3 anos e meio finais, depois que a igreja for levada no meio da tribulação. E foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses, só 5 meses, os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias, naqueles 5 meses, os homens buscaram a morte e não a acharão, e desejaram morrer, mas a morte fugirá deles. Só durante esses 5 meses a morte será presa, e os homens podem procurar ela do jeito que for, não vai achar, não vão morrer. E esses gafanhotos, eles vão atormentar os que têm a marca da besta, os que não têm a marca de Deus, todos. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça, suas cabeças, havia umas como coroas semelhante ao ouro, e
o seu rosto como rosto de homens. Aqui, ó, os gafanhotos. Na cabeça deles tinha coroas como que de ouro, é isso, semelhante ao ouro, e o seu rosto como o rosto de homens, muito feio, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como dentes de leões, então era muito grande, porque senão Deus não ia dizer igual o dente do leão, ele ia dizer igual o dente de uma raposa, igual o dente de um cão. Dentões, irmãos, são demônios que vão subir do abismo, entendeu? Vamos lá. Eu não dou crédito a... Tem muitas igrejas aí que tornam o Apocalipse todo simbólico e distorce ele todinho. Não dou crédito. Para mim, Apocalipse tem coisa pouca simbólica, muito pouca. Tem algumas coisas simbólicas assim. Aleluia. E tinha um coraça como coraças de ferro. Nós sabemos que nós devemos usar coraças, né, irmãos? Esses demônios tinham coraças para se proteger. Esses gafanhotos. Muitos nunca leram isso aqui. E o ruído, irmãos, não queira ficar aqui para a grande tribulação. Nunca. Porque quem ficar aqui e não for fiel até a morte, ou morte de fome, ou morte de praga que o próprio Deus mande, ou morte de guilhotina, ou morte de tortura. Irmãos, hoje em dia tem tortura tecnológica avançadíssima para perturbar o povo de bem no final dos tempos e na grande tribulação. Desde a Idade Média já tinha algo horroroso. Puxa no YouTube para você ver. É insuportável ver as torturas que já havia naquela época. Tudo foi evoluindo. Não queiramos ficar aqui. É por isso que Deus chora para que o seu povo não fique aqui. Quem sabia que Ele chora? Ele sofre. Ele derrama suor de sangue até hoje para que o seu povo não fique aqui, porque Ele sabe que muitos vão ficar. Infelizmente é impossível não ficar, por causa da parte humana que não é feita. E tinham coraças como coraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. Então aqui acredito que é carros de cavalos, né? Como era antigamente os carros carregados por cavalos, né? Carroças, carros. E eles corriam que faziam aquele barulho igual um trovão, correndo. O barulho dos gafanhotos era semelhante a isso, das suas asas. E tinha um cauda semelhante às dos escorpiões e aguilhões na cauda. Ontem eu perguntei para o pastor o que era aguilhão. Quem lembra? A explicação não foi em cima, não. Aqui está o que é. É ferrões na cauda. Entendeu? Então aguilhão é uma arma aí do diabo, né? Para perturbar. Vamos lá. Mas é assim mesmo, a gente não guarda tudo, a gente esquece os significados. E tinha um cauda semelhante a dos escorpiões e aguilhões na cauda. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Olha, esses 5 meses aí será cabuloso, hein? Que é isso? Vamos lá. E tinha sobre si rei o anjo do abismo, que em hebreu o seu nome é Abaddon, Satanás, tá, irmão? O príncipe das trevas. E em grego, Apolion. Quem já viu o filme A Jornada para os Céus? Lembra que lá aparece o próprio Satanás? Que lá o nome dele é Apolion. É um filme muito bom, já viram? Está no YouTube. Você vai amar. A minha filha leu o livro Jornada para o Céu e ela falou que é mais amplo ainda. Diga, Paulo. É um negócio que tem tipo um negócio, a máquina do tempo leva para. Não. É uma caminhada de um servo fiel que vê visões de Deus e batalha o seu melhor para chegar nos céus. E ali mostra todas essas batalhas que a gente passa e todas as oposições para você desfalecer no meio da caminhada. É forte demais. É inspirado porque é de um homem muito abençoado que é... Esqueci o nome dele.
John Bunyan, um homem muito famoso da história passada, não muito longe, de uns 100 anos atrás, uns 150 anos, que via o que havia de vir e passava para o povo, e o povo o chamava de novo. E ele começa a jornada para o céu. Ele e vários outros. Veja no YouTube, vale a pena. Ele dá tipo uma aula. É Jornada para o Céu. Então ele dá tipo uma maré. Não. Aí, irmãos, a Yara leu o livro e ela falou que o livro é muito mais tremendo do que o próprio filme. Porque no filme, vocês sabem que não é possível detalhar, né, tudo. Ela ficou transformada, eu vi ela transformada pelo livro e eu, Senhor, muito obrigado por despertar minha filha, né? Enfim, vamos lá. Irmãos, eu já me perdi onde eu estava de novo. Últimos versículos do capítulo 9, né? Vamos lá. Não, né? Não, o versículo aí. 12. 19, 8, 10, 11. Já estava na sexta, irmã? Tá, vamos lá. E tocou. Sobre o Apolion. Apolion, lá em cima, né? Não. Deixa eu achar aqui o Apolion. Tá, vamos para o versículo 12, né? Vamos lá. E tocou o sexto anjo a trombeta e ouviu uma voz que vinha dos quatro pontas do altar. Lembrei, eu parei em Apolion, lá em cima, né? Então, passado já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. A sexta trombeta. E tocou, nós vamos ler só o resto desse capítulo, tá? E já vamos terminar. A meia hora já deu. Eu estou amando ler isso aqui. Porque a gente fica muito acomodado e não lê. E é isso aqui que nos desperta, que nos toca, que nos acorda. E tocou o sexto anjo a trombeta e ouvi uma voz que vinha dos quatro pontas do altar de ouro. Como é que é? De ouro. Eu estou enxergando aqui com dificuldade. Que estava adiante de Deus. O qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Irmãos, esses anjos, eles estão presos no rio Eufrates, como tem também 200 anjos presos lá no Antártica. E esses anjos acompanham eles milhões de demônios. Esses 4 anjos, eles são os líderes, eles são os príncipes daquela multidão. E quando eles forem soltos, vem junto com eles, parece que é 200 milhões, se não me engano está aqui mais para frente, de outros demônios auxiliares, para matar muitos na terra. O qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Inclusive tem uma profecia que o rio Eufrates vai secar para que eles passem, etc. E o rio Eufrates está no talo. Já acompanharam? O rio Eufrates é para seco, pode-se dizer, para que esses exércitos de guerra, que são demônios, com seus seguidores, sejam liberados para atormentar a terra. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Como assim? Mas não já matou a terça parte? Terça parte do restante que ainda tem. Sempre dividindo em 3 e matando uma parte. Vamos lá. E o número dos exércitos dos cavaleiros, cavaleiro é cavaleirismo.
e cavaleiros, nós já sabemos o que era. E era de 200 milhões. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Os demônios que serão liberados é a mesma população brasileira sobre a terra, liderados por 4 príncipes. E ouviu o número deles. E assim viu os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam. Então eles vêm montados a cavalos, e tinham sobre isso a cabeça dos cavalos, e tinham couraças de fogo e de jacinto. Eu não sei o que é jacinto, alguém sabe? Se não souber, nós pula. Ninguém entende a Bíblia toda. E de enxofre, vou ler de novo para a gente captar. E assim viu os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraça de fogo e de jacinto e de enxofre. É o quê? Jacinto para mim é um mau cheiro que incomoda, porque tem perfume que eles falam que ninguém. Não, é algo que é mau cheiroso. é alguma matéria que compõe, que protege, que alguma coisa assim, entendeu? Vamos lá. E era como, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e a sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Irmãos, isso aqui é literal, tá? Porque é com enxofre e é com fogo e é com os grilhões dos seus rabos que eles vão perturbar os homens da terra. Isso não é simbólico. E por 3 pragas foi morta, por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens. Isso é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saía da sua boca. Saía enxofre da boca deles e matava os homens. Porque o enxofre ele é tóxico. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda. Porquanto a cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça na cauda. Está vendo? Um cavalo de 2 cabeças. A amiga tem razão. Jacinto é Mau cheiro? É? Você vai em Amém. casa. Glória a Deus. É que eu achei que era o que compunha alguma armadura. Eu entendi assim. E com ela danificam. As cabeças, tem cabeças na cauda semelhante a serpentes. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não, irmãos, a dureza de coração é terrível. Porque até lá eles vão instituir na terra muita idolatria grossa, paganismo pesado. E vocês sabem que essas coisas transformam as pessoas, e as pessoas ficam idólatras disso, e ficam radicais nisso, e ficam apegadas a isso. Olha o que vai acontecer. Os que não morreram com essas pragas não se arrependeram das suas obras e das obras das suas mãos, ídolos, para não adorarem os demônios. Irmãos, a Bíblia diz que quem adora uma imagem de esculturas antes está adorando os demônios, e que por trás de qualquer imagem de escultura há demônios. Quem já leu isso na Bíblia? Diga glória. Está vendo como é sério? É por isso que há uma certa divisão entre católicos e evangélicos, porque a gente fica na palavra. E ele diz, não, porém, mas não é para a gente estar aqui para julgá-los, né, irmãos? Porque muitos são fiéis ao Senhor, do seu jeito, e o Senhor os recebe. Eu não vi não, mas quando eu tinha 14 anos, minha tia recebeu uma visita na casa dela e pegou os quadros de santo, e santo, quando quebrou tudo, ele estava cheio de demônios. Mas ele era evangélico, né? Porque considerou Quem tem que decidir isso é a própria pessoa que converteu, que arrependeu. Não é porque ela quebrou os santos que ela está salva, não. Né? Não, senhor, você não entendeu o que eu falei. Não era os crentes que tinham que quebrar. Isso é ignorância. Né? O contrário. Tem que
falar disso com muita sabedoria e suavidade. Tem que chamar para Jesus, mostrar Jesus, atraí-lo para o amor de Jesus, o quanto Jesus o quer e o ama. Depois de ganhado por Jesus, aí ele diz: sabe que isso aqui não tem nada a ver? Olha o que a palavra está dizendo. Aí a própria palavra liberta eles. E eu também ficava ansioso e queria tirar de uma vez deles. Para não adorarem os demônios. Eles não se arrependeram para não adorarem os demônios, os ídolos de ouro e de prata e de barro e de bronze e de pedra e de madeira. Qualquer, está vendo, igreja? E que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem falar, nem abençoar, nem amaldiçoar. E não se arrependeram dos seus homicídios. Irmãos, o problema da imagem de escultura é que se o demônio está ali por trás, quando você se ajoelha diante dela, você não está adorando o Deus verdadeiro, você está adorando um demônio. Que grave. E a palavra está assim. Aí a gente tem que ter o quê dessas pessoas? Muita dó, muita piedade. Porque o que está faltando nos crentes, nos evangélicos, é piedade do que está perdido. Porque eles querem aplicar a justiça, bater, acusar, apontar, ameaçar com a palavra. E a misericórdia, e a piedade, e a dó e o sofrimento, que já é um sacrifício em favor daquela alma. Porque essa era a maneira que Jesus olhava, com dó, com sofrimento. Paulo quando ele estava lá no Areópago, diz que ele chorava de ver o povo entregue à idolatria. E ele pregava com todo amor: irmãos, sabemos que o Deus verdadeiro não é assim, E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Está vendo, irmãos? O que irrita a Deus são essas coisas, como diz lá em Atos. Mas agora fugir da idolatria, do sacrificado aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, do roubo, do adultério, da prostituição. O que fazendo essas coisas vos basta e que vos vá bem. É assim que diz lá em Atos dos Apóstolos. Mas nós, irmãos, ficamos perturbados com coisas poucas por falta de fé no Evangelho. Nos condenamos a nós mesmos e ainda lançamos isso sobre as almas, em vez de lançar algo melhor sobre elas. Que Deus nos cubra com o seu sangue. Põe de pé para nós orar. Maravilha, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aqui está, Pai, a tua palavra, poderosíssima, Senhor. Meu Deus, tu és nosso Deus. Por favor, peça a Ele para te preparar. Senhor, nos prepare para o que há de vir. Senhor, perdoe nossas misérias, nossa multidão de pecados. Senhor Jesus levou sobre si. O Senhor nos comprou, o teu sangue nos redimiu, o teu sangue nos lavou, Senhor. Senhor, somos teus porque o Senhor nos comprou. Senhor, o Senhor nos gerou e o Senhor nos fez